Bom, pessoal, eu vou estar gravando um vídeo aqui para explicar, né, as informações que levam a SIC a entender que nós estamos sendo injustiçados, Cerejeiras está sendo injustiçada aí quanto à punição de estar voltando para a fase 1 ou lockdown, como preferirem chamar, né, nesse momento, né. Análise aqui do dia 3/9, quem quiser ver da onde vieram essas informações, né, só acompanhar o link aqui, ou se não, fotografar aqui o QR Code aí, quem assim preferir, né? Pessoal, esse aqui é o principal fator, né, que levou, além dos leitos de UTI, mas isso é a nível estado, são 7 cidades que vieram para a fase 1 nesse último momento, certo? E essa data aqui, ao qual está selecionado em vermelho, isso é uma tabela, tá bem? Ao qual a fórmula, né, ao qual trata no nosso decreto de lei, que os últimos 14 dias, né, comparando os 7 últimos, somado os 7 últimos e dividido pelos 7 primeiros. Não vamos se atentar à fórmula, mas é importante que quem quiser entender, tá fácil aqui. Pessoal, então assim, nós tínhamos 174 casos no dia 13 de agosto até o dia 19 de agosto. Aumentou para 188 casos, se a gente somar do dia 20 até o dia 26. Então, é feito o quê? É dividido 188 por 174 e é gerado esse índice aqui, ó, que eu estou passando o mouse aqui, de 1,08. Então, essa continha aqui, né, nos parâmetros da lei, nos coloca, então, um vermelhinho aqui em lockdown. Se vocês observarem aqui, ó, nós estávamos amarelinho, por azar, inclusive a validação era para ser dia 24, se fosse no dia 24, como estava vindo o padrão de avaliação, nós não estaríamos em lockdown. Foi feito no dia 26, né, e por um azar aí foi colocado em lockdown. Né. Um azar não, porque a lei hoje prevê assim. Mas vamos analisar então, por que a gente não concorda? Vejamos aqui. Uma semana antes, pessoal, nós estávamos com 205 casos, se somar, né, essa semana, o dia 6 e o dia 12. O que acontece, então? Houve uma grande diminuição de casos, 205 para 174. E depois desse pequeno aumento que teve, que ainda assim é bem menor do que era antes, né, faz a fórmula que é prevista em lei entender que nós estamos em lockdown. Né? E assim vai acontecer muito provavelmente mais à frente, porque hoje nós tivemos uma grande queda de 188 para 135. E olha a diferença, 205 para 135. Então a gente pode observar que não está piorando nada, está melhorando os índices e está melhorando bastante, inclusive. As empresas estão cumprindo com as restrições. Nós entendemos claramente, né, que as pessoas nas empresas elas seguem melhor as rotinas de segurança do que em casa. Em casa as pessoas relaxam um pouco, porque está em casa, aquele negócio todo, né? Então a gente pode observar claramente, então volto a dizer, pessoal, esses números aqui, por exemplo, 205, né, ele é da semana toda, né? E aqui, né, nessa coluna vem a quantidade ativa no dia, né? Então é feita essa soma e dividido. Então esse número aqui, se a gente for fazer esse comparativo do jeito que a fórmula pede, a gente consegue enxergar que nós estamos muito melhores, na verdade. Não é pior. Tá bem, pessoal? Então, esse é o primeiro argumento aí que a gente entende ser valioso. Seguindo, vamos fazer aqui alguns comparativos. Cerejeiras, então, tá bem? 15 casos aqui no dia 8 de agosto, que foi o pico, dá 0,21% se a gente comparar aqui com a população em habitantes de Cerejeira, 16 mil habitantes, né? Vamos pegar a Vilhena aqui, no pico de Vilhena, dá 0,49%. Vilhena tem um pouco mais de 100 mil, mas não vem o caso aqui, na diferença de cifras, né? Certo? E hoje, então, comparando Cerejeiras, na data de hoje, né, da avaliação aqui, que é no dia 3 que a gente está avaliando, mas a informação que tem disponível é do dia anterior. Então 0,13, olha a proporção. Né? Indo aqui também, né, 0,41. A diferença é muito grande, pessoal. Se a gente comparar aqui esses municípios. São Miguel, né, que deu um grande problema, né? São Miguel estava bem afetado, depois, ó, para vocês verem que
situação. Que bom, né? Como é que ficou São Miguel? É um caso de avaliar, né? De analisar. 0,15, está maior do que Cerejeiras também. Se a gente pegar Porto Velho, só vou corrigir aqui, pessoal, a informação está errada, só um segundo. Analisando o caso de Porto Velho, 0,78, 500 mil habitantes, tal, né? 3.900 e poucos casos. Então aqui, sim, é assustador, né? Continuando então. Rondônia, média, né? 1,75 milhões de habitantes, 0,43. Beleza? Então a gente pode observar também o gráfico de Rondônia deu uma boa diminuída, né? Então no geral tem melhorado a situação. Né? Eu vejo gente falando que a coisa está piorando, está piorando. Não, gente, os números estão dizendo que está melhorando, não está piorando, graças a Deus. Continuando aqui, analisando também o indicador de mortes, Cerejeiras, né? Aqui está 21/5, as datas, né, que foram cadastrados os óbitos. Né, nos 60 dias, em 60 dias nós tivemos aqui praticamente todas as mortes, né? Foram 5 das 6 mortes. E nos últimos 41 dias aqui foi registrado uma morte. Então a gente vê aqui uma crescente positiva, né? Tá bem menos ruim. Se a gente for olhar Rondônia, no mês 7 tinham 349 casos, contra no mês 8, 267 casos. Diminuiu então 30%, se a gente for analisar as mortes. Então esses gráficos todos estão lá no link que eu passei. E nas cidades de hoje, né? 3/9, né? Cidades que estão em lockdown, pessoal, são essas aqui, certo? Que estão para a fase 1. Então, observando que dentre elas, nós temos aqui essas que estão em verdinho, que eu estou passando o mouse aqui, são cidades que representam 70% da população. Dentre elas, só tem 3, tá bem? Essa uma que está marcada de vermelhinho aqui, que seria uma cidade, a única cidade que seria dessas aqui, que seria escolhida, seria Chupinguaia, né, que tem por índice comum. Eu vou explicar mais à frente, tá bem? A gente chama de índice simples. E aqui a gente identifica que 3 cidades dessas que estão aqui, essas em azulzinho, são cidades maiores e que estão das cidades maiores que estão com melhor desempenho. E essas cidades, analisando por habitantes, pessoal, proporção por habitantes. Então, essas 3 cidades, proporção por habitantes, elas estão com melhor desempenho, que é a de Paraná, Pimenta Bueno e Espigão, e elas estão citadas para fechar, tá bem? Por quê? Porque essa oscilação, aí, conforme vocês observaram lá no início de Cerejeiras, também pegou eles, tá bem? Aqui uma sugestão simples, né? Pegar os casos que tem o índice maior, né? Por habitante. Então, se a gente pegar as 10 primeiras cidades, nós temos 80% dos casos nas 10 primeiras cidades. Aí vem Chupinguaia com maior índice de casos, Machadinho, Porto Velho, né? Índice por habitante, e vem. Todas essas cidades aqui entrariam e iriam contabilizar 80% dos casos. Beleza? E uma melhor sugestão que a gente chama aqui seriam pegar essas 5 primeiras cidades aqui, pessoal, de Ouro Preto, Vilhena, Ariquemes, Porto Velho e Machadinho, que são as cidades que se enquadram aí nas cidades que têm 80% dos habitantes nessas cidades, tá bem? E dentre essas cidades aqui, que são as 5 primeiras, né, que são essas que estão em vermelhinho aqui, elas concentram 5.294 casos, né? E nenhuma delas, né, representando aqui 72,2% dos casos ativos no estado de Rondônia, nenhuma delas foi citada, pessoal, como cidades, né, que deveriam estar paralisando, ou voltando para a fase 1. Né? E volto a dizer, aqui embaixo a gente enxerga aqui todas as cidades, né, que são as maiores cidades aqui, que são acima de 30 mil habitantes, que concentram aí 80% da população, né? Sendo dessas 3 aqui, dessas 3 maiores, né, que estão em vermelhinho, de Paraná, Pimenta Bueno e Espigão, conforme eu disse, elas estão citadas, estão com taxas mas bem inferiores, se vocês observarem os números e o índice, mas muito inferior a essas taxas das 5 citadas aqui como melhor sugestão. O que é a melhor sugestão, pessoal? Existe um princípio de Pareto, né,
quem quiser depois procurar saber o que é, ele diz que se a gente focar, né, em 20% de problemas, a gente resolve aí 80%, né? 20% das causas, a gente resolve 80% dos nossos problemas. Então, basicamente é isso. A gente foca onde está realmente o maior problema e concentra as energias, né? Porque hoje os recursos públicos eles são poucos, são escassos, e ficar distribuindo energia para tudo quanto é lado, né? Todo mundo já sabe que tem que cuidar e que tem que, né, fazer o seu papel, mas o governo do estado deve focar nessas cidades, não tenha dúvida, né? Então observem aqui que claramente a gente consegue enxergar aqui, né, o pepino grosso onde é que está, aonde estão ocupando os leitos de UTI, provavelmente serão também essas cidades, não tem essas informações, lá pelo menos eu não encontrei, lá no site do link que eu acabei de passar aí, mas fica aí, então, uma sugestão da Associação aí de Cerejeiras para aqui, Associação Comercial, a SIC Cerejeiras, né, tentando ajudar nesse momento aí, logicamente embasar aí, que Cerejeiras está longe de ser um problema, bem pelo contrário, deveria ser olhada como exemplo, né? Tem que se olhar Cerejeiras como exemplo, o que Cerejeiras está fazendo, que está diminuindo os casos, né? Então fica aí, pessoal, o nosso posicionamento e as nossas observações.